conscientização aí do câncer de pele. Esse é o tipo mais frequente aqui no Brasil e no mundo todo. Segundo dados do INCA, 33% de todos os cânceres serão de pele. E quem vai explicar, né, sobre esses cuidados aí é o dermatologista Rodrigo Dauti. Não errei! Tudo bom? Tudo bem, prazer. Fica à vontade, pode sentar, doutor. Fique muito à vontade. Primeiro, a gente queria saber, né, o que é esse tal do danado do câncer de pele? Então, Michele, bom dia a todos de casa. O câncer de pele, como você mesmo comentou já, é o câncer mais frequente no Brasil e no mundo. E principalmente aqui no Nordeste, porque o maior fator de risco dele é o sol. Então, os cânceres em geral, na verdade, são mutações da nossa célula, que normalmente ela tem uma divisão ordenada, e o câncer é uma divisão delas desordenada. Então, ela cresce sem a gente ter o controle, o nosso organismo não controla mais, e aí as defesas também não funcionam e o câncer se prolifera. Então, por isso que tem um risco e uma malignidade que a gente fica preocupado como médico, né? Nossa, e eu queria saber, assim, né, muita gente, né, tá aí em casa e tem dúvida da questão, tem muita manchinha, ou então feridinha, então qual é o sinal na pele que a gente tem nesse alerta? Isso. Mais atento, né? Então, o câncer de pele a gente divide em alguns tipos, que são os mais tranquilos e os mais agressivos. Mas assim, eu acho que pra gente ficar de olho numa lesão mais diferente, seriam 4 coisinhas. Seria quando ela cresce muito, então é um aumento progressivo, assim, poxa, em 2, 3 meses uma lesão pequena ficou muito grande. Quando ela muda de cor, então assim, uma lesão que era vermelhinha ficou preta, uma lesão que era azul ficou marrom, isso já dá pra pessoa ficar, poxa, vamos rever, né? Quando ela não é regular, então ela não é uma bolinha, ela é uma estrela, ela é uma coisa mais salpicada, uma coisa que é diferente. E quando ela não cicatriza, então é uma lesão que você vê que ela fica sangrando, fica coçando e nunca fecha. Então não é normal a pessoa ficar 1, 2 meses com uma lesão que não está cicatrizando, né? Então, procurar o dermatologista, porque é uma coisa realmente que a gente tem que ir atrás para diagnosticar e tratar. Mas, assim, doutor, eu fiquei com essa dúvida agora, é do nada que aparece essa feridinha ou, sei lá, eu encosto em algum canto, eu faço uma pré-feridinha? Vem muito paciente dizendo, não, antes era uma espinha, antes era uma verruga, um cravo, e aí se tornou, mas normalmente eles não aparecem de um dia para o outro, normalmente eles dão sinais antes, por isso que esses sinais que eu falei são importantes a gente olhar, principalmente quem tem muita lesãozinha, que é muito branquinho também, no sol, fica com lesões senis ou lesões de pele pelo sol. Às vezes elas não são malignas, são só as manchinhas mesmo, mas elas são um fator de risco para surgir o câncer. Então é muito importante ter o cuidado e o autoexame, que também está na prevenção do câncer de pele do dezembro laranja, para a gente poder ficar de olho, o médico ajuda, mas o paciente também, tendo consciência, tendo a informação, né, que é o mais importante, ajuda muito mais também. E como é que seria, né, esse autoexame? A gente fala muito do autoexame da mama, né, que a mulher vai lá. E como é que seria esse autoexame aí, né, dessas manchinhas no corpo? Então, a gente consegue ver, por essas características que eu falei para você, que são diferentes, né? A gente consegue ver também, poxa, paciente que tem histórico de câncer de pele na família. Então, ficar olhando. Paciente que, por incrível que pareça, quem é mais branquinho não tem uma proteção de quem é mais moreno, que é a melanina. Então, a incidência em quem é mais branco é maior. Então, quem é mais branquinho tem que ter mais cuidado e tem que ir, às vezes, mais frequentemente ao dermatologista. Que, a propósito, você falou dos estudos de incidência do câncer de pele. Em relação a dermato, tem 54% das pessoas do Brasil nunca foram um dermatologista. Nossa, mais então, quase metade por estudos. Eu não sei se é desse ano, mas anos recentes, assim, que fizeram, nunca foram. Então, querendo ou não, tem que ser uma coisa que tem que ser mais frequente, né? Porque, como você falou, é o câncer mais frequente que a gente encontra. E temos que ter cuidado, né? Verdade. E como você falou, né, da questão, assim, da coloração da pele, o meu pai é assim, da sua cor. E ele tem muita manchinha de sol, cabeça, porque ele também trabalhou muito, assim, né, em sol e tal. Com certeza. E ele tem muitas dessas manchinhas. A partir de quando é aquela manchinha mais escura, como se fosse um sinal, né? Sim. Aquele sinal que não é aquele mais pretinho, é aquela meio marronzadinho, né? E fica assim na testa e tal. No braço tem muito, e ele sempre vai, ele tá aí me assistindo, sempre vai ao dermatologista, certinho. E quando é um sinal de realmente alerta desse tipo de manchinha, que ela é marronzinha, como se fosse um sinal? Quando o paciente tem muitas manchinhas dessas, então normalmente o câncer não aparece 10, 20 lesões de câncer, não é comum. Mas, às vezes, uma dessas se torna. Então, se, por exemplo, vem idosos pacientes assim, de 60 anos, doutor, não tratei e já estou aqui, né? Não. Então, assim, se ele viver mais de 10 anos, se ele começar a passar um protetor solar hoje, então daqui a 10 anos ele não vai ter. Então, se ele começar hoje, já é uma prevenção muito boa, porque hoje em dia está tendo mais idosos no Brasil, a gente tem que cuidar também mais dos idosos, o seu pai deve ter uma qualidade de vida muito melhor do que tinha antigamente. As pessoas também, acho que o seu pai, 40 anos atrás, nem protetor solar, né?
Nem sabia. Hoje em dia, todo mundo tem noção, as crianças têm noção, os adolescentes têm noção. E o protetor solar é o melhor skincare que vocês podem ter, porque ele é a única coisa que protege do sol eficientemente. E do câncer de pele, consequentemente. E em relação, né, que a gente tem muita nessa questão da incidência do sol aqui, Sim, bem que aqui é praticamente muito. Verão o ano inteiro, né? Ano como inteiro. eu disse, a Val, a gente só tem junho e julho que chove, mas assim... E qual seria, assim, o protetor ideal pra gente realmente? Agora eu vou sair de casa e eu tô protegida. Usar, né? Bem, primeiro era bom, assim, uma consulta, né, ideal, porque aí você vê o tipo do protetor para cada tipo de pele. Então, realmente, assim, tem pacientes que gostam da cosmética, então o cheirinho, né, o toque, a gente estava comentando antes de começar, né? Mulheres gostam com cor, às vezes, porque substitui a maquiagem. E o FPS, na verdade, é mais importante, que é o fator de proteção, né? Então, a gente tem os raios UVA, UVB e UVC. Mas o UVA e o UVB são os que incidem realmente e o que podem provocar alguma lesão, o UVA também. E aí a gente tem que ver o FPS. Eu orientaria, normalmente, de 30 para cima. E em pacientes que são mais branquinhos ou que têm já alguma lesãozinha, 50 para cima. Só que de 50, 60, 70, quando vai aumentando, a proteção não aumenta tanto quanto a gente acha. Mas é uma porcentagem que, quando você vai juntando os meses e os anos, é uma porcentagem legal. Então, assim, acho que valeria a pena uma consulta para avaliar isso. E, além do mais, também outras medidas de proteção. Não só o protetor solar, mas o horário que a gente toma sol. Então, das 10 às 3 da tarde, mais ou menos 4 da tarde, é o horário que mais tem incidência do sol. Então, a gente pode ir, óbvio que não vai ficar em casa trancado, mas tentar ficar com a sombra, tentar usar aquelas camisas UV, às vezes também legal, boné, óculos, porque não, o olho também sofre com a lesão solar, né? Então, coisas que a gente consegue fazer, se hidratar também, porque hoje em dia o calor está muito forte, as pessoas vão assim e não se hidratam direito. Então, a hidratação também é importante para a pele, o protetor em si, né? E os cuidados básicos, acho que se a gente conseguisse fazer isso basicamente, ou até a rede também pública ajudasse, né? Aumentaria muito mais a nossa proteção e das pessoas também do Brasil, né? Como você falou, né, na rede pública aqui em Maceió, a gente também tem um projeto que incentiva quem tem o albinismo, né? Você Sim. consegue pegar o protetor solar gratuito, porque essas pessoas realmente são muito brancas e qualquer sol, qualquer coisinha, elas ficam muito vermelhas e irritam. Então, tem protetor solar gratuito para essa população aí. Então, assim, né? Não pode deixar de usar o triste do protetor solar. Melhor skincare, gente. Não é ácido, não é vitamina C, é o protetor solar. É o protetor solar. E aqui a gente tem muita questão do pessoal que pratica corrida, né? Muita corrida. E tá muito na moda agora, né? Tá muito na moda. Com certeza. E viraliza, não vai, aparece uns videozinhos, né? De Instagram, TikTok, sobre aqueles protetores em bastão, certo, com cor, que ele não escorre, né? Não escorre nos olhos. Então, seria muito bom para quem pratica essa atividade física. São legais. Corrida, né? As dicas, assim, porque o que eu gosto? Eu gosto do protetor, o básico primeiro, passar o protetor realmente que espalhe no rosto. O de bastão, como vocês vão ver, ele parece um lápis, né? O pincel. Então, realmente, você não consegue passar em todo. Então, às vezes, é bom para você reaplicar ao decorrer do dia. Também aquele pó compacto, que também é um protetor, que é bom para reaplicações. Também, o ideal da reaplicação. Falam que é de 2 em 2 horas. Eu sei que não é uma coisa real, né? Então, assim, quem fica realmente fechado, por exemplo, num estúdio, numa sala, não tem por que realmente reaplicar de 2 em 2 horas. Mas, poxa, você está na praia, está na piscina, está correndo, está fazendo um esporte, sua, vai na água, o protetor, querendo ou não, ele pode ser à prova de água, mas ele não vai ficar totalmente 100% colocado na pele, né? Então, reaplicar nessas situações, realmente, eu acho que a situação ideal realmente é muito difícil, né? A gente trabalhando no dia a dia, ficar passando protetor a cada 2, 3 horas, mas o que a gente conseguir fazer já é uma ajuda para nossa pele, né? Então... Mas assim, no meu caso, eu passo o protetor, eu tava dizendo a ele, eu passo, assim, o bastão e venho, aí toda vez a briga com o maquiador, aí ele, tu já tá com o protetor, eu digo, lógico, não tira o meu protetor, não tira o meu protetor, e a gente brinca muito com isso. Então, assim, pelo menos eu saí de casa com esse protetor, eu já tenho essa realmente proteção. Já tem a proteção, tal, com certeza. Que eu não vou conseguir reaplicar. Reaplicar, exatamente. E tem, por exemplo, o melasma, é uma doença que você já ouviu falar, que são as manchinhas na pele que a pessoa tem também. Então, um dos tratamentos é colocar um protetor com a cor, como você falou que usa, porque a cor em si, ela já é uma barreira física. Então, um protetor que tem cor tem uma proteção a mais, física. O protetor normalmente que a gente está acostumado é uma proteção química, os mais comuns.
que ele absorve a luz e transforma em outra coisa. Mas a luz também, com a melanina, quem é mais moreninho, e com a cor que você coloca em cima, também protege mais. Nossa, que bacana. E tem também, que eu tava olhando, né, que eu adoro ver essas coisas de maquiagem. Então, além desse o protetor, né, em bastão, que ele tem a cor que realmente simula uma base, a gente também tem até o blush, que ele também já tem uma proteção também. O pó que eu te falei, aquele pó compacto. Isso. Não, hoje em dia tem hidratante, tem protetor, até aqueles famosos Cicaplast, Bepantol, tem uns que tem protetores já, que a pessoa vai hidratar a pele e também coloca, tem protetor com vitamina C, que também ajuda, também potencializa a vitamina C, o protetor. Enfim, né? A indústria lançando, ela e todo mundo gosta de ver, né? O TikTok aqui, o Instagram aqui, né? Um videozinho. Às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar, mas a gente adora que mesmo. A gente tem informação. O carrinho tá cheio, né? Com certeza. Bota e tira. Bota aqui. Ô, doutor, e quando já tem essa lesão e a gente chega realmente, o dermatologista dá esse diagnóstico, né? E que realmente é um câncer, o que é que faz? Como é esse tratamento? A gente divide os cânceres de pele basicamente em 3. O basocelular, o espinocelular e o melanoma. O mais simples de tratar é o primeiro, o basocelular, e é o mais comum. Fazendo a biópsia incisional, que é a biópsia com a margem de segurança, retira, manda para o laboratório para ter a certeza, né? E já tratou. Esses outros 2, não. O espinocelular e o melanoma não são tão assim. E o mais grave é o melanoma, porque ele tem metástase. E a metástase que quer dizer que sai da pele e vai para outros locais do corpo. Pulmão, cérebro. Então, assim, o melanoma tem até 4 graus, 4 fases, que a quarta já é uma metástase muito grave. E esse é o pior tipo de câncer. E, normalmente, esse é aquele que a gente vê que é um câncer que parece uma mancha marrom. E aí fica ruim porque, às vezes, as lesõezinhas básicas, que são essas do sol, verruguinha, sinal, a pessoa fica preocupada por isso, porque a gente tem essa noção do câncer ser essa mancha marrom estranha, né? Então, eles vão lá sempre, doutor, isso aqui, tô preocupado e tal. Mas fiquem de olho nas características que eu falei, aquelas 4, cor, tamanho, forma, se não cicatriza. Isso já vai ajudar muito o médico e você também a se orientar e a guiar o seu tratamento. Com certeza. E aí, depois disso, como eu falei, o tratamento é ou a biópsia tratando o primeiro ou os outros 2, realizando a cirurgia ao redor, vendo se tem metástase ou não, né? A gente faz uma pesquisa também de linfonodos, às vezes, que são os locais da célula que são de defesa, que eles também mostram. E aí, retirar o câncer é orientado. E aí, a gente vai ter que refazer depois as consultas periódicas. Então, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, para a gente ver se retornou ou não o câncer, porque esses mais graves, às vezes, a gente não consegue tratar com a retirada só. Entendi. Então, tratando, a pessoa já vai ter, talvez, um prognóstico de ter mais alguma lesão, porque ela já teve a primeira. Então, a pele dela talvez seja predisposta a ter outras, né? E aí é isso, assim, o câncer de pele e o sol são intimamente ligados. Então, o principal fator de risco, como eu falei, é o sol. E a proteção principal é o protetor solar. Então, isso é o dezembro laranja. Temos que saber disso. E tratar. Agora, doutor, uma dúvida, né? Eu não sei se é a sua, mas foi minha aqui. Você falou em tirar essa parte. E quando tira, realmente fica um buraco, vamos dizer assim? Realmente a pele fica com esse buraquinho? Esse buraquinho, né? Como Depende é que fica muito, depois disso? Porque se a gente conseguir pegar exatamente um câncer no estágio inicial, que ele está superficial na pele, não adentrou muito, não tem locais maiores em outros locais também, então a gente faz uma coisa superficial. E não fica uma cicatriz horrível. Depende também do local. Então, assim, tem pacientes que têm uma lesão no nariz. Isso. O nariz é só uma cartilagem. Então, às vezes, tem que fazer retalhos ou enxertos, que a gente fala, pegar a pelezinha de outro lugar, botar aqui, né? Vai ficar uma cicatriz talvez um pouco diferente. A cor da pele talvez não fique a mesma de antigamente, né? Mais rosada, um pouquinho mais rosa, um pouquinho mais branquinha. Mas isso aí, com certeza, é menos... muito menos grave do que se a gente tivesse o câncer se alastrando. Então, a estética termina que a gente se importa com a estética. Tanto que a cirurgia plástica também entra nessas regiões. Então, assim, depende do local, se for muito extenso também. O dermato não faz sozinho, né? A cirurgia plástica é mentira. Mas, com certeza, isso aí vai ser a segunda etapa, né? A estética. A primeira é a gente dar fim no câncer e depois o paciente também ficar satisfeito com a parte da autoestima dele, né? Também, né? Que também é importante, né? Com certeza, com certeza. A gente fala assim, é um assunto muito sério, né? É um câncer, realmente, é uma doença que realmente, assim, hoje em dia são infinitos tratamentos, né? E são diversos. E, assim, infelizmente, são vários incidências de câncer, né? Câncer de pele, câncer de pulmão, câncer de mama. E a gente sempre está aqui reforçando, né? Para você se cuidar, se prevenir. E, doutor, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem aí. A gente está chegando nesse verãozão aqui em Maceió, Alagoas.
é um sol, parece que é um sol para cada pessoa. Realmente, a sensação é realmente essa. Você deixasse essa mensagem para o pessoal que está em casa se cuidar realmente, né? Com certeza. Então, gente, como eu falei, tem várias formas de você se cuidar, não tem que ser somente o protetor. Então, utilizem camisa UV, utilizem boné, utilizem óculos escuros, fiquem na sombra, não fiquem muito tempo no sol, no período de 10 às 4 da tarde, mais ou menos, se puderem. Quem trabalha com isso tem que ter uma preocupação redobrada, então tem que ter cuidados maiores. E acreditem em mim, não existe bronze mais bonito do que uma pele saudável e bem cuidada. Não existe bronze que seja mais bonito do que você cuidar da sua saúde. Não existe bronze que valha um câncer de pele, né? Então, se cuidem. O Dezembro Laranja está aí para a gente conscientizar a informação aqui também. Agradeço, porque a informação, para mim, é essencial. O médico, antes de tudo, é um propagador de informações para os pacientes. Então, esse espaço que vocês colocam para os médicos todo mês, né? Várias cores, né? Mas é muito importante para a gente poder conversar com os pacientes, né? E com as pessoas, assim, que vocês atingem, porque isso aí muda muito a vida do paciente. Com certeza. E a gente ia encerrar, mas eu não vou, porque surgiu uma pergunta, o pessoal está mandando aqui daqui, pode porque mandar, eu tenho um ponto. O pessoal de casa tá tirando a dúvida. Você falou em bronze, né? Já gritaram aqui, fala do bronze. Muita gente faz bronzeamento, né? Artificial, fica lá torrando com aquela fitinha, mulherada com aquela fitinha aí. Doutor, e o pior é que quando você chega nessas clínicas, eles vendem que não é assim, que não agride, que tá lá, que passa um produto, sei lá, um produto especial, meio vermelho. Milagroso. Parece que, como é a base de beterraba, enfim, eu sou péssima, porque eu e o sol, a gente não é muito fã, não. E eu, branquinho, depois... E tem muito disso, né? Que você passa lá um produto, você tá protegido e fica a pele ou muito vermelho, ou então fica uma cor tão estranha. E eu queria saber dos riscos, né? Que é para realmente, para a pessoa, para a pele. E tem muita gente que faz isso todo mês. Olha... Então, momento agora de bronca, né? Todo bronze que a nossa pele pega é um dano para a pele. Então, poxa, fiquei rosinha aqui na bochecha. Já é um dano para a pele. Nosso DNA já mudou, porque a pele mudar de cor é uma reação já de defesa da pele. Então, qualquer coisinha que a gente já tenha, já é isso. Imagine você colocar Coca-Cola, óleo, um monte de coisa em cima para ficar aquela fitinha. Eu sei que o Brasil, principalmente, tem essa cultura, né? Do bronze ser bonito, de ter as mulheres terem as marquinhas, né? Só que isso aí é muito lesivo para a pele. Até aquele banho de lua que as meninas usam, que é com água oxigenada. E usam na praia. Eu ia gente, não. Isso ali é um ácido quase, assim, tudo isso machuca a pele. Vocês ficam sensíveis também, eu acho, depois vocês sentem, né, a pele. E eles fazem isso também no sol, né? Que ainda é mais para dar uma torrada ainda. Então, assim, não oriento. Até que fez tatuagem, por exemplo. Não pode ir pro sol, porque vocês sabem que a tatuagem também, imagina, se é o cara, a tatuagem, o sol faz mal, imagina a sua pele, tudo isso aí tá incluso. Não vão pro sol quando faz tatuagem, não façam, não usem óleos, não usem aqueles aceleradores que eles têm. Eu sei que é tentador, né? Poxa, ficar no verão aqui e tal. Quem quer um bronze sem ser no sol, tem os bronzeadores, que são os protetores que auto-bronzeiam em casa. Então, poxa, quero ficar mais moreninho, laranjinha. Ok, dá para usar eles. Não são ideais, né? Mas não ficam aquele bronze da praia. Mas eles são melhores do que você tem a incidência da radiação, né? Mas assim, esqueçam esse bronzeamento de fita, de óleo, de Coca-Cola, de nada. E também tem, né, o pessoal também falou, daquelas câmeras, né? Eu não sei se é câmeras, máquinas e tal. E com raio UV, né? Elas são também para... exatamente, elas são para bronzear. Aqui no Brasil, não sei se é tão comum, né? Eu vejo muito fora daqui. Agora, sim, o bronze delas é uma cor que não é natural, assim, quem está acostumado. Fica um alaranjado. Até tem umas séries assim de TV que ficam tronona, né? O povo lá dos Estados Unidos fica meio laranja, né? Nessas câmeras, só que assim, eu acho, como eu falei, é uma cultura que o Brasil tem de estar bronzeado, né? Essa câmera realmente talvez não tenha tanto risco, mas eu duvido que a galera vá pagar tanto, porque já tem de graça ali na praia, no sol, né? Já tem uma coisa mais íntima, né? Da gente. Quem é de fora, às vezes, não tem o sol, não tem a praia, é muito fácil, né? Mas o Brasil aqui tem, a gente no litoral do Nordeste, poxa, vai ali, vai e volta, né? Mas assim, não façam essas coisas, porque vocês vão colher isso no futuro. Aí, poxa, esse aninho eu vou fazer, né? O próximo tenho 20 anos, né? Aí tem 30, tem 40, tem 50. Aí, eita, minha mão tá toda manchada aqui, meu pescoço tá engelhado, meu colágeno aqui, a pele caiu. Tudo isso é pelo sol, viu? Se preparem. Tudo isso é pelo sol. Ruguinha,
Tudo pelo sol. Meu Deus. E o pessoal usa muito, né? Não sei se aí você tá em casa, a tal da parafina, que ainda passa no corpo, ainda a mulherada ainda pega e passa cabelo, assim, né? No cabelo, e pega e vai pro sol. Doutor, qual é o risco também da parafina? Se assemelha a esse banho de lua, esses outros que você falou? A parafina é parecido, porque também é uma substância que é para, na verdade, ilustrar ou limpar algum tipo de móvel que os surfistas usam para deixar mais lisinha a prancha, né? Então, na verdade, a parafina, o intuito é para outras coisas, que não sejam a pele. E aí a galera usa porque viu que clareia, né? Então clareia o pelinho, né? Clareia os cabelos que a gente passa assim, fica uma mecha, né, dourada. E a pele também, consequentemente, né? Mas assim, também não é o principal uso. Ninguém vai indicar para você isso, tanto que nenhum médico, certeza, indicou para você isso. Então, assim, outra coisa também de indicação, o TikTok, a internet, os vídeos. É legal a gente ter informação, mas é a informação que não é filtrada. Então, assim, não acreditem em tudo que vocês vejam na internet, é muito preocupante isso. Se quiserem me seguir até no Instagram, é @RodrigoDauti. O Dauti é meio diferente, mas as meninas colocam aí depois. E aí tem informações que são baseadas em estudos. Não vejam qualquer vídeo e apliquem na vida de vocês, porque talvez não dê tão bom. Ácido, protetor, qualquer coisa que vocês vejam em relação à pele, né? Ou em assuntos da medicina em geral, né? É bom sempre ter alguém da medicina também para falar, né? Nossa, doutor, é valioso, né? A gente fica aqui aprendendo. Eu, por mim, ficava aqui um tempão comentando, viu? Já ia trocar figurinha aqui de protetor solar. Vou trazer os protetores para você, né, depois. Porque eu tava dizendo a ele, eu digo, eu uso esse, a gente vai começar aqui trocar uma figurinha. Doutor, muito obrigada. Eu queria agradecer demais, né? Agora, nesse verão, o verão começou, tem muita gente aqui, principalmente aqui em Maceió. Você vai ali, passa pela orla, a orla tá topada de gente. Turista também, né? Turista, quando você olha, tá tudo com bronzeador, fica com aquele óleo, você chega para se ver aquele óleo bronzeador. E assim, né, é muito importante a gente trazer esse assunto aqui para alertar quem tá em casa, né? Tá aí recebendo a família, muita gente, criança, até mesmo um banho de mangueira que você vai dar aí nos seus filhos. As crianças tem que também. ter essa consciência, né, de botar um protetor. Muito. Porque realmente, assim, né, o câncer, ele tá aí, mais de 50% da população, como o doutor falou, nunca foi no dermatologista, não sabe nem o que é um dermatologista. Então, acha que médico, qualquer clínico geral, né? Trata, resolve, né? trata. Ou que o dermato é uma coisa que é muito cara, muito distante, né? Nossa, não vou conseguir, né, fazer um tratamento de pele, né? Um médico assim não vai dar, né? E não é assim, né? Hoje em dia está muito mais difundido, né? Enfim, tem muito mais acesso à saúde, ainda bem, né? Ainda bem, doutor. Foi um prazer lhe receber aqui nesse fim de ano. Eu queria lhe desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tudo de bom. E que você volte no Pra Você com mais informação. Certeza. Tá certo. 2026 vem aí, eu quero muita novidade. Vou trazer os protetores, relaxa. Tá certo, doutor. Vamos falar sobre eles, né? Tudo a gente mostra aqui, fica show. Com certeza, eu boto tudo aqui. Doutor, obrigada, tchau. E agora